na sua passagem no papado. Vai, Franci. Papado de Francisco teve imagem solitária na Covid, reza com judeus e palestinos e discurso inédito no Congresso americano, seguido de almoço com moradores de rua. Socorro. Nós separamos algumas imagens fortes, impactantes do Papa Francisco nesses 12 anos em que ele conduziu a Igreja Católica, Amadeu. E sem dúvida a gente começa pela última, que marca bastante, porque foi a última aparição pública do Papa Francisco que aconteceu ontem. A gente viu um Papa cansado, a gente viu um Papa com o corpo debilitado, com dificuldade para respirar, dificuldade para falar, mas fez questão de aparecer na igreja, né, na Praça de São Pedro, para dar a bênção de Páscoa. Isso reforça, na verdade, o compromisso do Papa Francisco com o povo, o compromisso dele com os fiéis. E mesmo debilitado, era visível, ele fez isso, e depois da bênção, a gente também tem imagens aí do Papa passeando pela Praça de São Pedro pela última vez, no Papa Móvel, e inclusive chegou a tocar algumas crianças. Ontem o Papa abençoou várias crianças, e também ontem foi o último líder que o Papa Francisco se encontrou, foi o vice-presidente americano J.D. Vance. Agora tem também aquela imagem fortíssima da pandemia, foi em março de 2020, logo no começo da pandemia, que o Papa foi para uma Praça de São Pedro totalmente vazia, sem ninguém. O mundo estava em lockdown, o mundo estava confinado. Isso foi no começo da pandemia, 2020, um dia de chuva. O Papa fez orações e lembrou: estamos todos no mesmo barco. Ele quis dizer, olha, não adianta ser rico ou ser pobre, o vírus está aí, pode atingir todos, estamos no mesmo barco. Outra foto também, outra imagem marcante, foi a primeira viagem internacional do Papa, assim que ele assumiu a chefia da Igreja Católica em 2013, que ele foi para a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, uma jornada que reuniu aí cerca de 3,5 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Foi uma imagem marcante do Papa. Temos também, Amadeu, o Papa em 2016, quando aqui na Europa, a gente vivia aquela crise dos refugiados. Então, em 2016, o que o Papa Francisco fez? Ele foi visitar um campo de refugiados na Grécia, e não só, ele levou no avião do Papa, no avião papal, ele levou 3 famílias de refugiados, são famílias da Síria, eram 12 muçulmanos, 3 famílias, 12 pessoas, 12 muçulmanos da Síria, que ele levou no avião, levou para Roma. Ele disse que são meus convidados, são convidados do Vaticano, e as famílias se estabeleceram em Roma. Tem também imagens, isso se repetiu algumas vezes, o Papa na Quinta-feira Santa lavando pés, o Papa lavou pés de presidiários, o Papa lavou pés de refugiados de vários países, o Papa inclusive lavou o pé de uma mulher trans, isso em uma Quinta-feira Santa. Em 2015, também algo inédito, o Papa Francisco, acho que a gente também tem imagens no Congresso americano, foi o primeiro Papa que fez um discurso no Congresso americano. Ele discursou, Amadeu, para senadores e para deputados. E no final do discurso, ao invés de almoçar com políticos, com figuras importantes, o Papa Francisco disse não. O Papa foi almoçar com pessoas em situação de rua, em Washington. 2024, no ano passado, também ele foi o primeiro Papa a participar de um G7, que é a reunião das 7 maiores economias do mundo. O Papa fez questão de ir, que essa reunião aconteceu na Puglia, na região da Puglia, na Itália. O Papa sempre mostrou bastante preocupação também com as mudanças climáticas. 2013, temos imagens aí, produção, o Papa abraçando, isso aconteceu na Praça de São Pedro, o Papa abraçando um homem com tumores em todo o corpo. O homem tem uma doença genética que chama neurofibromatose. Ele nunca pensou que o Papa chegasse perto dele, muito menos abraçasse com tanta força. Foi isso que aconteceu, a gente vê nas imagens. O Papa também, em 2014, Amadeu, recebeu os presidentes de Israel, na época, Shimon Peres, e o líder da Palestina, Mahmoud Abbas. Recebeu os dois no Vaticano para falarem, para discutir sobre paz. Tem muitas outras imagens, Amadeu, tem até ele cumprimentando aí o Homem-Aranha. Tem aquele famosa frase do Papa brincando com os brasileiros, dizendo que o brasileiro toma muita cachaça.
e reza pouco, muita cachaça e pouco oração. São inúmeras imagens impactantes. Essas são algumas que nós separamos para os telespectadores, Amadeu. E o Papa nos deixa, com tudo isso que você mostrou, que são coisas não só simbólicas, ele fez do papado, da vida e das ações, recados claros de como ele vê a igreja e como ele seguiu o ensinamento do Filho de Deus quando passou aqui na terra, Jesus. E, acima de tudo, eu acho que para o mundo, né? Quero ouvir o professor Vila sobre tudo isso, mas tem uma coisa que me chama a atenção, professor. No mundo tão carente de lideranças, a gente perde, eu vejo assim, o maior líder moral que o planeta tem hoje, professor Vila. Exatamente isso, Amadeu. Liderança moral, algo escasso ou quase que inexistente, e o Papa era a grande referência nisso. Basta lembrar essa imagem destacada e comentada pela Socorro, do encontro de Shimon Peres com o líder da autoridade palestina, o Abbas, Mohamed Abbas. Ou seja, você naquelas zonas, em uma zona tão grave de conflito como é a questão do Oriente Médio, em particular de Israel e a Palestina, ele estando presente, buscando alguma solução. O encontro também de um líder que é judeu, né? Do Estado judaico, mas que professa o judaísmo, e de alguém que professa o islamismo. Quer dizer, então, esse ecumenismo que vem lá de João 23, as primeiras manifestações, depois de Paulo VI, mas como isso também foi importante no período do papado de Francisco, né? E não temendo de opinar, de discutir, de apontar caminhos em um momento tão difícil que o mundo vive agora no século XXI. Afinal, é um momento de mudanças mais radicais no menor espaço de tempo, no mínimo dos últimos 500 anos que nós estamos assistindo. E lembrar que é uma igreja universal, né? Ele fala aqui para o continente americano, fala para a Europa, fala para a Ásia, para a Oceania e para a África. Muitos não lembram, mas a forte presença que hoje tem o catolicismo na África Negra, em especial, onde cresce, inclusive, a influência do catolicismo, que abre até a possibilidade de registro de um Papa vindo da África Negra, que seria uma mudança tão grande como foi, ou até maior, mas como foi quando Francisco chegou ao papado. Nós nunca tivemos, né, alguém do continente americano, em especial do subcontinente da América Latina, como Papa, né? Uma das frases, logo no início do programa que eu coloquei, eu queria que você repusesse na tela, por favor, Maria, o Papa Francisco falando sobre o abuso sexual na igreja, que foi, na minha visão, são vários pontos a serem destacados na passagem de Bergoglio pelo papado. Mas esse ponto chama muita atenção porque era sempre jogado embaixo do tapete. Todos passavam pano. Ele não, ele foi fundo, ele disse, o abuso infantil é uma doença que precisa ser combatida, e ele, dentro da igreja, criminalizou a pedofilia. Marta. Amadeu, é um tema que é super sensível a alguns nomes ali de dentro da própria igreja, que em tese serviriam para acolher, né, para abrigar, para proteger crianças, como é o caso, e muitas vezes, na prática, a realidade é bem diferente. A gente acompanha inúmeras denúncias a respeito disso, dentro das igrejas, né? São casos vergonhosos, difíceis até da gente falar, mas que o Papa, ele assumindo esse papel tão importante dentro da Igreja Católica, esse papel importante de liderança
mundial, até para quem não é católico, porque ele falava também nos discursos, nas falas dele, se referindo a outras religiões. Ele, nesse lugar de fala, teve a coragem, né, de tocar nesse assunto que por muito tempo foi um tabu para os religiosos, porque é algo que, infelizmente, é uma realidade que às vezes acontece dentro da própria igreja e que os líderes preferem vendar os olhos deles próprios e de quem também os acompanha, segue os conselhos desses nomes, desses padres, desses bispos, dessas lideranças, mas que o Papa Francisco fez majestosamente, falou sobre isso, criminalizou, tirou as vendas e tirou também o tapa, né, que ficava na boca dessas pessoas que decidiam não falar sobre. Porque o que se dizia para justificar o silêncio sepulcral sobre o tema dentro da igreja era que isso expunha as vítimas e deixava a fé em perigo. Não, ao contrário, quando você desnuda os criminosos, pedófilos, você está fortalecendo a fé. E as vítimas decidem se elas querem ou não se manifestar. Se não querem, não precisa o nome ser exposto, socorro. Amadeu, sobre esse assunto, é bom a gente reforçar que o Papa Francisco foi o primeiro líder da Igreja Católica a pedir perdão. Isso foi muito forte. O Papa na Irlanda, quando o Papa visitou a Irlanda, a República da Irlanda, ele pediu perdão, né, diante de uma multidão, pediu perdão pelos crimes de pedofilia da Igreja Católica. E o Papa fez isso na Irlanda, onde que os abusos da Igreja Católica, os casos são enormes, são horríveis. A Irlanda, durante muitos anos, a Igreja tinha muito mais poder que o Estado. A Igreja era o Estado, a Igreja mandava. Então, o Papa foi um país com esse passado e dizer, olha, eu peço perdão, eu estou pedindo perdão pelos pecados, pelos crimes de pedofilia cometidos pela Igreja Católica. Mais uma vez, o Papa Francisco sendo o primeiro, Amadeu. E não vamos nos esquecer, e a Socorro, eu quero que você complemente para mim, dos Vatican Leaks, que são os segredos de furto financeiro dentro do Vaticano, que ele não encobriu, demitiu gente, foi atrás e expôs. Também nisso, mexendo num vespeiro gigante e com muita coragem, professor Vila. Teve escândalos tenebrosos nas últimas décadas. Lembrar do Banco Ambrosiano, né? Uma loja maçônica na Itália, P2, e todas as consequências, isso foi no século passado, as consequências que aquilo teve, né? E realmente essa
Tivemos um pequeno problema, já retornamos ao vivo com o Agora Brasil. Professor, eu queria que o senhor recomeçasse o seu raciocínio sobre esses escândalos financeiros que o Vaticano vivia e que o Papa Francisco, quando chegou lá, colocou o dedo na ferida, expôs os problemas e demitiu os ladrões. Exatamente. Teve um escândalo no final especialmente no final do século passado, do século XX, né? O caso do Banco Ambrosiano, o envolvimento de uma loja maçônica chamada P2, caso até de suicídio ou de assassinato, questões que nunca foram devidamente esclarecidas em outros papados, registra-se, né? E questões que ficaram pendentes para o século XXI. E o Papa, mais uma vez, teve coragem de colocar o dedo nessa ferida, né? É uma questão bastante complexa e de escândalos financeiros, né? Assim como também teve coragem de enfrentar internamente, e foi destacada a questão dos escândalos de pedofilia, mas também com, eu vou chamar, não é a denominação correta teologicamente, mas de grupos no interior, de ordens religiosas, vamos chamar assim, no interior da igreja, identificadas com a extrema-direita, no caso do México, no caso da Espanha, no caso do Brasil, algumas delas também envolvendo escândalos sexuais, né? Além de envolvimentos com ideologias extremistas. Então, é essa qualidade de não fechar os olhos para os problemas internos, porque aumenta, inclusive, o grau de moralidade, se é que é possível dizer isso, e de importância, das questões que são colocadas hoje no mundo contemporâneo, né? E foi lembrado a questão de Israel e a Palestina, e podemos lembrar um exemplo também recente da guerra Rússia-Ucrânia, no qual ele se pronunciou e foi muito firme, né? Não, Franci. Amadeu, além de todas essas questões que já foram citadas e que, inclusive, estavam contidas nas frases divulgadas no início do programa, o Papa Francisco também foi o Papa do meio ambiente. Ali desde 2015, quando ele divulgou uma encíclica relacionada ao tema da proteção ambiental, do combate às mudanças climáticas, e essa posição sempre ativa do Papa Francisco a temáticas que hoje afligem a sociedade em todo o mundo, seja meio ambiente, seja imigração, a questão da diversidade, tudo isso fez com que ele também se tornasse um alvo de grupos radicais, de grupos extremistas, somente por defender questões que são importantes para o mundo e que pegam ali firme em algo que os negacionistas dos mais distintos âmbitos vão contra. Então é um Papa histórico, Amadeu, que trouxe à tona da Igreja Católica temas que outrora não eram discutidos e que, a partir do Papa Francisco, passaram, sim, a ser debatidos, atendendo ao clamor da sociedade atual. Atendendo ao passar do tempo e atualizando a Igreja para o novo momento do mundo. Nós vamos agora falar do futuro, que é a manchete 3 da Socorro, Franci. Quem será o próximo Papa?